disse: Santo Antônio Maria Claret, hás de morrer, na hora menos pensada. Quer penses, quer não penses nisso, quer acredites, quer não acredites, morrerás e serás julgado, e te salvarás ou condenarás, conforme o bem, ou o mal que houveres praticado. Disso não escaparás por mais que digas, ou faças. E que te aproveitará ganhar todas as riquezas, e alcançar todas as honras, e dar ao corpo todos os prazeres, se vier a perder a tua alma. São Camilo de Leles, ao aproximar-se de alguma sepultura, fazia estas reflexões: se estes mortos voltassem ao mundo, que não fariam pela vida eterna? E eu, que disponho de tempo, que faço eu por minha alma? Este santo pensava assim, por humildade, mas tu, querido irmão, talvez com razão receis ser considerado aquela figueira sem fruto, da qual disse o Senhor: 3 anos já que venho a buscar frutas esta figueira, e não os achei. Tu, que há mais de 3 anos estás neste mundo, quais os frutos que tens produzido? Considera, disse São Bernardo, que o Senhor não procura somente flores, mas quer frutos. Nada mais certo que a morte, porém nada mais incerto que a hora da morte. Meu irmão, estão fixados ano, mês, dia, hora, e momento em que terás que deixar este mundo, e entrar na eternidade, porém nós o ignoramos. Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de estarmos sempre bem preparados, nos disse que a morte virá como um ladrão, oculto, e de noite. Outras vezes nos exorta a que estejamos vigilantes, porque, quando menos o esperamos, virá ele a julgar-nos. Disse São Gregório que Deus nos oculta, para nosso bem, a hora da morte, a fim de que estejamos sempre preparados para morrer. Disse São Bernardo: a morte pode levar-nos em qualquer momento e em qualquer lugar, por isso, se queremos morrer bem e salvar-nos, é preciso que a estejamos esperando em qualquer tempo ou lugar. Ninguém ignora que deve morrer, mas o mal está em que muitos veem a morte a tamanha distância que a perdem de vista. Devemos considerar quantas mortes repentinas vemos em nossos dias. Uns morrem caminhando, outros sentados, outros dormindo em seu leito. É certo que nenhum deles julgava morrer tão subitamente, no dia em que morreu. Afirmo, ademais, que de quantos no decorrer deste ano morreram em sua própria cama, e não de repente, nenhum deles imaginava que devia acabar sua vida neste ano. São poucas as mortes que não chegam inesperadas. Assim, pois, cristão, quando o demônio te provoca a pecar, pretextando que amanhã confessarás, dize-lhe: quem sabe se não será hoje o último dia da minha vida. Se esta hora, se este momento, em que me apartasse de Deus, fosse o último para mim, de modo que já não restasse tempo para reparar a falta, que seria de mim na eternidade? Quantos pobres pecadores tiveram a infelicidade de ser surpreendidos pela morte, ao recrearem-se com manjares intoxicados, e foram precipitados no inferno? Assim como os peixes caem no anzol, assim são colhidos os homens pela morte num momento ruim. O momento ruim é exatamente aquele em que o pecador ofende a Deus. Diz o demônio que tal desgraça não nos há de suceder, mas é preciso responder-lhe: e se suceder, que será de mim por toda a eternidade? O Senhor não nos quer ver perdidos. Por isso, com ameaça de castigo, não cessa de advertir-nos que mudemos de vida. Se não vos converterdes, vibrará sua espada. Vede, disse em outra parte, quantos são os desgraçados que não quiseram emendar-se, e a morte repentina os surpreendeu quando não esperavam, quando viviam despreocupados, julgando terem ainda muitos anos de vida. Disse-nos também: se não fizerdes penitência, todos haveis de perecer. Porque tantos avisos do castigo antes de infligi-lo, senão porque quer que nos corrijamos, e evitemos morte funesta. Quem dá aviso para que nos acautelemos, não tem a intenção de matar-nos, disse Santo Agostinho. É mister, pois, que preparemos nossas contas antes que chegue o dia do vencimento. Se durante a noite de hoje devesses morrer, e ficasse decidida assim a tua salvação eterna, estarias bem preparado. Quanto não darias, talvez, para obter de Deus a trégua de mais um ano, um mês, um dia sequer? Porque agora, já que Deus te concede tempo, não pões em ordem tua consciência? Acaso não pode ser este teu último dia de vida? Não tardes em te converter ao Senhor, e não o adies, porque sua ira poderá irromper de súbito, e no tempo da vingança te perderás. Para salvar-te, meu irmão, deves abandonar o pecado. E se algum dia has de abandoná-lo, porque o não deixas desde já? Esperas, talvez, que chegue a morte. Mas esse instante não é tempo do perdão, senão da vingança. No tempo da vingança, te perderás. Se alguém te deve soma considerável, tratas de assegurar o pagamento por meio de obrigação escrita, firmada pelo devedor. Dizes:
quem sabe o que pode suceder? Por que, então, deixas de usar da mesma precaução, tratando-se da alma, que vale muito mais que o dinheiro? Por que não dizes também, quem sabe o que pode ocorrer? Se perderes aquela soma, não estará ainda tudo perdido, e ainda que com ela perdesses todo o patrimônio, ficaria a esperança de o poder recuperar. Mas se, ao morrer, perdesses a alma, então, sim, tudo estaria irremediavelmente perdido, sem esperança de recobrar coisa alguma. Cuidas em arrolar todos os bens de que és possuidor, com receio de que se percam quando sobrevier morte repentina. E se esta morte imprevista te achasse na inimizade para com Deus, que seria de tua alma na eternidade? Santo Afonso de Ligório. Preparação para a morte. Consideração, ponto 1 e 2. Santo Afonso de Ligório, meu irmão, para ver melhor o que és, aproxima-te de um túmulo. Eis como daquele cadáver sai uma matéria infecta, na qual se gera uma multidão de vermes que se nutrem da carne. Caem as faces, os lábios, os cabelos. E finalmente, daquele corpo nutrido com tanta delicadeza, causa talvez de tantas ofensas do Senhor, não resta nada senão um esqueleto fétido, um punhado de pó. Quantos têm, à vista de um cadáver, deixado o mundo e entrado numa ordem religiosa? Para melhor ver o que és, ó cristão, diz São João Crisóstomo, vai visitar os túmulos. Onde está aquele cavalheiro, outrora encanto, e a alma da sociedade? Entra no seu quarto, já lá não está. Se procurares o seu leito, saberás que foi dado a outro. Os vestidos, as armas, outros já tomaram posse delas e as dividiram entre si. Se o queres ver, vai a essa cova, onde jaz em podridão, e com os ossos descarnados. Ó Deus! A que estado ficou reduzido o corpo nutrido com tanta delicadeza, vestido com tanta pompa, cercado de tantos servos? Quantos tem, à vista de um cadáver, deixado o mundo, e entrado numa ordem religiosa? Ó meu Deus, tenho muitas vezes desprezado a vossa graça, mas o profeta assegura-me que sois misericordioso, para com aquele que vos procura.